Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, o perigo da murmuração. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a murmuração na Bíblia. Segundo, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. E terceiro, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, que diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática diz que a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A palavra-chave é murmuração. Primeiro tópico, a murmuração na Bíblia. Primeiro subtópico, o que é murmurar? Então, o verbo hebraico lin significa resmungar, reclamar e também murmurar. Números capítulo 14, versículo 36 diz assim: E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Então, e também lá no Novo Testamento, que é do verbo grego goguzô, significa murmurar, resmungar, queixar-se, ou também dizer algo contra em um tom baixo. Que mais tem aqui? Dos que confabulam secretamente. Olha só, então tem vários significados aqui para a palavra murmurar no grego, na língua original grega. João 7,32 vai dizer assim, que é esse mesmo verbo aqui, tá? Que é o goguzo. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava deles estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Então, o murmurador ele tem o espírito dominado pelo quê? Pelo descontentamento. Nunca está satisfeito com nada. Por mais que faça, ele não está feliz. Então, Êxodo 15, 24 diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Aí o segundo subtópico fala assim: o comportamento dos murmuradores. Então, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Imagina, irmão, se está no meio do povo de Deus, imagina o povo lá fora. Então, dentro do povo de Deus tem muito murmurador. Por isso que essa lição veio bem a calhar. É necessário que todos saibam o que é murmuração, que nós já foi definido na lição o que é murmuração, para que nós não incorramos nesse mal, para que nós não caiamos nesse mal. Êxodo 16, 12 diz assim: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne. Você prestou atenção que é a palavra de Deus aqui? Deus tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que era o povo de Deus, o povo escolhido por ele. Fala-lhes dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então os escribas e fariseus também murmuravam. Nós já lemos um versículo falando deles aqui, mas tem outro aqui também, Lucas 15, 2. Aliás, a Bíblia está recheada de versículos falando sobre murmuração. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Na igreja em Jerusalém, lá no início também tinha murmuração. Olha, Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, os gregos e os hebreus, quando eles se convertiam, eles se tornavam igreja, não é isso? Só existem 2 povos, os gregos, os gentios e os judeus. Quando um judeu se converte, ele se transforma em igreja, ele vai fazer parte da igreja. Quando um gentil se converte, ele vai fazer parte da igreja. Então, ambos os povos, Deus fez um só, ele tornou a igreja, ele formou a igreja. Agora, aqui, no comecinho da igreja, naqueles dias, Atos capítulo 6 vai falar sobre a instituição dos diáconos. Então, naqueles dias, crescendo, os discípulos começaram a crescer, desenvolver cada vez mais. Aí, houve uma murmuração dos gregos. Os gregos começaram a murmurar contra os hebreus, contra os judeus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, não eram só os hebreus que tinham viúvas, os gregos também tinham viúvas. E os gregos começaram a reclamar, murmurar no caso. Por quê? Porque as viúvas deles não eram cuidadas como a dos hebreus eram cuidadas. Aí o que aconteceu? Eles decidiram eleger entre eles 7 pessoas de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Então já tinha a especificação. E o próprio povo decidiu quem que eles iam escolher. Eles escolheram. Então, eles apresentaram as pessoas para que fossem definidas. Os diáconos daquela época, aqueles nomes apresentados, foram orados com imposição de mãos e eles foram
levantados como diáconos para atender o ministério enquanto os apóstolos continuavam a pregar a palavra. Então os apóstolos pregavam a palavra e os diáconos cuidavam das mesas, cuidavam de servir as viúvas, cuidavam de servir os órfãos e assim por diante, ou seja, continuavam a cuidar da obra social. Então esse mal ele revela um comportamento inconveniente, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e também a nossa saúde física. Olha, a murmuração faz tudo isso daí, acaba com a gente. Ao invés da gente, eu murmurar, a pessoa vai se sentir mal, não, na verdade sou eu que passo mal, é dessa forma que funciona. Terceiro subtópico fala sobre o crente murmurador. Tem crente murmurador, Valdecir? Pior que tem, mas senão não estaria dando essa lição aqui. O salvo em Cristo, que tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Ou seja, a prática da murmuração não pode ser natural na vida do cristão, na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus. Não pode ser natural. A primeira vez que eu, assim, comecei a murmurar, eu tenho que falar, opa, peraí, isso não faz parte, o Espírito Santo está aqui dentro de mim, por que eu vou fazer isso? O Senhor não se agrada dessas coisas. Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o desejo da carne é, pisaram no meu calo, pisaram no meu pé, fizeram alguma coisa contra mim, qual que é a minha vontade? É murmurar, falar algumas boas verdades, é isso daí, não é? Pois é, então, mas se eu andar em espírito, eu não vou cumprir os desejos da carne, porque isso é um desejo da carne, isso é uma concupiscência da carne, então eu preciso andar no espírito. Então, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio da sua atitude, visto que a sua alma está doente. Quem tem a alma doente é que fica murmurando. Você conhece o murmurador aí? Pois é, a alma dele está doente. O Espírito Santo não tem condições de atuar porque ele não deixa. A carne dele toma conta. Não anda em espírito, mas anda na carne. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso aqui é palavras do próprio Jesus, tá bom? O resumo desse tópico diz que murmurar significa resmungar e reclamar. E o murmurador ele tem espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. É assim que é o murmurador. O segundo tópico fala murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. A murmuração impediu que a primeira geração de israelitas que saíram do Egito entrasse na terra prometida. Então, durante 40 anos eles peregrinaram lá, por quê? Por causa de murmuração. Peregrinaram no deserto, sendo que eles já estavam à beira da terra prometida. Quando foi enviado 12 espias, os 12 espias voltaram, 10 deles falaram, todos eles falaram bem da terra que emana leite e mel, trouxeram um cacho de uva, 2 homens carregando, até inclusive essa imagem aqui é interessante, né? 2 homens carregando um cacho de uva gigantesco com uma vara. Precisou de 2 homens para carregar um cacho de uvas. Então as uvas eram do tamanho de um melão, eram uvas gigantescas, eram coisa muito boa. Porém, 10 deles foram 12 espias. 10 deles começaram a reclamar, mas só que é terra de gigantes, são homens que nós não podemos lutar contra eles. E 2 deles, que foram Josué e Caleb, disseram, não, nós vamos lá, nós vamos acabar com eles, porque Deus é conosco. Então, por causa desses 10, todo o povo de Israel começou a murmurar, começou a reclamar, nos tiraste do deserto para nos trazer aqui para morrer na mão dos gigantes. Aí por causa disso o Senhor falou, volta, não adianta mais ir, volta, vão peregrinar no deserto. Nenhum deles vai adentrar a terra prometida, salvo Josué e Caleb, porque me foram fiéis. Então a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão. Quem que é o irmão de Moisés? O irmão de Moisés é Arão. Quem que é a irmã de Moisés? A irmã de Moisés é Miriam, né? Mas Deus escolheu Moisés e seu irmão Arão para libertar o povo de Israel. Libertar de onde? Lá do cativeiro egípcio. Eles eram escravos no Egito. Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então, Deus falou assim: você vai ser Deus e o teu irmão vai ser o profeta. Você vai falar e o teu irmão que vai repetir as palavras para o Faraó. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Deus falando com Moisés. Então você vai falar tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra.
Então, após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e de Arão. Irmão, depois das 10 pragas do Egito, e principalmente da última, que foi a morte de todos os primogênitos, e que os primogênitos dos israelitas, nenhum morreu, nenhum padeceu, nenhum adoeceu. Olha só que coisa. Depois de tudo isso, o povo foi para o deserto e ainda começou a murmurar. Depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles presenciaram, quando eles estavam libertos na escravidão, não queria reclamar, mas lá fora, saindo da escravidão, começaram a reclamar. Mente de escravo, a mente precisa ser mudada, senão não vai adiantar. E os filhos de Israel, Êxodo 16:3, e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Olha a reclamação do povo. Lá no Egito sentavam do lado da panela de carne, mas reclamava também, porque tinha que trabalhar todos os dias, tinha que colher palha. Aliás, quando começou as pragas, eles tiveram que colher, porque eles não colhiam palha, eles recebiam a palha e faziam aquela mistura para gerar os tijolos. Depois que começaram as pragas, eles foram apertados mais. Aí os líderes dos egípcios, eles começaram a acertar eles, a chicotear eles. Falaram: não, agora vocês vão ter que buscar palha e vão fazer os tijolos, e vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos quando nós lhe dávamos as palhas. O negócio ficou estreito para eles. Eles começaram a murmurar mais, começaram a reclamar mais, reclamavam contra os egípcios, reclamavam contra o próprio Moisés. Mas depois de tudo isso, Deus concedeu a vitória para eles, Deus concedeu um milagre, a libertação, a liberdade para todos eles. E o que aconteceu? Começaram a murmurar lá no deserto também. Então isso é mente de escravo, uma mente pequena, uma mente que não tem noção daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade, verdade de quem submerge, de quem se afunda na murmuração. Não adianta esperar nada de bom de uma pessoa murmuradora. Então, foge desses aí, foge. Hebreus 13,17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Tem gente que ao invés de obedecer, desobedece. Tem gente que ao invés de se sujeitar, quer mandar no pastor, quer falar para o pastor o que ele tem que fazer. Falar: se fosse eu, faria dessa forma. Não, mas não é você, é ele. Então, se é ele, você tem que obedecer e você tem que se sujeitar a ele. Por quê? Porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Ele vai dar conta das nossas almas. O nosso pastor vai dar conta das nossas almas diante de Deus. Então nós temos que obedecer, e não o inverso, para que o façam com alegria. Então ele está fazendo isso, nós temos que obedecer, nós temos que nos sujeitar para que ele faça isso com alegria, e não como gemendo. Por quê? Porque isso não vos seria útil. Você acha que vai ser útil se eu desobedecer o meu pastor, se eu não for sujeito a ele? Ele vai continuar prestando conta da minha alma. Porém, vai ser útil para mim se for dessa forma? Aqui está dizendo que não, isso não vos seria útil. Ou seja, tome muito cuidado. Quer dizer que hoje, na verdade já há vários tempos, mas hoje está bem aberto o negócio, está bem explícito. Hoje não se tem mais respeito por autoridades, nem pastorais, nem políticas, apesar que política virou não vou nem falar nada. Segundo subtópico, a murmuração contra Deus. Então o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair o quê? Pão dos céus, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4. Então quando o povo murmura, Deus ainda abençoa o povo. Então como é que eu vou dizer? O maná, a palavra maná significa o que é isso? O maná ele caía do céu. A pessoa tinha que acordar cedo antes do sol nascer, porque se o sol nascesse, o maná derretia e acabava, não tinha mais maná para eles. Então chovia maná de madrugada, eles acordavam de manhã cedo, pegava a quantidade necessária para ele e para a sua família, colhia a quantidade necessária, e eles faziam, irmão, o maná tinha gosto do que eles quisessem. O maná tinha gosto de mel, o maná tinha gosto, parecia uma semente de coentro. O maná eles faziam bolo, o maná eles faziam pão, o maná, eles faziam tantas coisas com o maná. Na verdade eles faziam qualquer coisa com o maná, e depois começaram a reclamar do maná também, chamaram o maná de pão vil. Olha só, fizeram isso daí, pois é. Êxodo 16:12 diz assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, Deus falando aqui, tá? Entre 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus.
Então, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, de maneira graciosa, de maneira amorosa. Nós precisamos nos dirigir a Deus dessa forma, irmãos, e não com murmuração, não com reclamação. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não é a hora que eu quero, não é a hora que você quer, é no tempo oportuno, é no tempo exato, é no tempo que Ele sabe que é o melhor para nós. O terceiro subtópico fala sobre por que é perigoso murmurar, é uma pergunta. A palavra de Deus diz lá em Jó capítulo 9, versículo 4. Quem se endureceu contra ele, contra Deus, e teve paz? É uma pergunta. Então, por que é perigoso murmurar? Aí vem Jó e pergunta: quem se endureceu contra ele e teve paz? Ninguém, irmão. Ninguém se endurece contra Deus e tem paz. A pessoa acha que vai conseguir paz na fama, no dinheiro. Não tem paz, não tem paz. Paz é só em Deus. Então, se nós entristecermos a Deus, como que nós vamos querer ter paz? Não tem como. Então, a murmuração, ela nos cega diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor nas nossas vidas. Tudo que o Senhor fez por nós acabamos deixando para trás, nós acabamos esquecendo. Deus nunca fez nada por mim. Irmão, esquecimento, olha só, murmuração nos deixa cego. Ela faz com que nós esqueçamos as obras que Deus já fez na nossa vida. E Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Nós só precisamos parar com essa murmuração, com essa reclamação, com essa 1 Coríntios 10:10, olha só o conselho de Paulo aqui. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O resumo desse tópico diz que a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Terceiro tópico, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Primeiro subtópico, o fim dos israelitas murmuradores. Então, murmuradores. Por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida. Números 14:29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, devido à murmuração, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Qual que era a promessa? A promessa era sair do Egito e entrar na Canaã, na terra prometida, que era Canaã, atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Porém, por conta da murmuração, andaram no deserto durante 40 anos e toda aquela geração morreu. Quando o último daquela geração morreu, Deus falou: agora vocês vão para lá e podem entrar na terra prometida. Segundo subtópico fala sobre o destino dos murmuradores. Então, à luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. Nós já lemos o versículo e ele está aqui novamente, tá? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Essa parte aqui é o seguinte, ela não consta aqui na lição, mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Quando Deus deu a carne, quando Deus deu o pão para eles, bonitinho, não é que aconteceu? Eles começaram a pegar a carne nem estava no meio dos dentes dele ainda, Deus mandou um castigo e muitas pessoas morreram, tá bom? Isso está escrito lá na Bíblia. Muitas pessoas morreram. Então aqui que ele está dizendo, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então eles receberam o pão, receberam o maná, receberam a carne, sim, receberam a carne, mas estavam comendo com uma vontade tão grande, para não falar guludice, que Deus já mandou o castigo junto também. Por quê? Por causa da murmuração. Deus respondeu com uma bênção, porém também veio uma maldição seguida para mostrar para eles. Primeiro, eu sou Deus, sou eu quem mando, eu quem posso, eu faço a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Tá certo? Então é assim, acabou. Tem que confiar nele, acreditar nele. Acabou. Não é para reclamar, não é para murmurar. Vou dizer, é difícil. Irmão, se fosse fácil, todo mundo faria. É difícil mesmo. É por isso que nós temos que tentar ensinar e tentar andar também dessa forma, andando no Espírito. Então, um crente que vive murmurando já se encontra espiritualmente morto. Olha só. Se você vê uma pessoa que vive murmurando, vive reclamando, ele está morto espiritualmente, ele perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Terceiro subtópico, os males da murmuração. Então, dentro desse tópico aqui, colocamos alguns pontos.
Quais são os males da murmuração? Primeiro, desânimo espiritual. Sabe, a pessoa não tem vontade de fazer nada para o Senhor, não tem vontade nem de ir para a igreja. Tem que ir para a igreja hoje, tem que ir para o culto hoje, tem que acordar cedo na escola bíblica. Cedo, né? Começa às 9 horas, fala cedo. Desânimo espiritual. Contendas comunitárias, a pessoa arruma encrenque em tudo quanto é lugar. Rebeldias espirituais. Divisões ministeriais, vê as igrejas que vão quebrando, isso aí, ó, é o murmurador. Divisões ministeriais, mentiras e calúnias e também obras carnais, obras da carne, como lá Gálatas 5, 22. Como resultado, 5:19, né? 19 ao 21, depois entra o fruto do Espírito. Como resultado, o Espírito Santo fica inativo na pessoa, não podendo operar por não ter espaço para trabalhar. Então, o Espírito Santo continua dentro da pessoa. O Espírito Santo não vai embora. Mas o que acontece? Ele fica parado, ele fica sem fazer nada, porque a pessoa não dá lugar para ele trabalhar. O Espírito Santo vai querer trabalhar, ela fala, não, eu vou fazer. É do meu jeito. É assim que eu quero e é assim que vai ser. Não dá lugar para o Espírito Santo trabalhar. Então, além disso, nosso Senhor diz que o reino dividido contra si mesmo, ele acontece o quê? É devastado, ele não vai subsistir. E isso que ele está falando lá do reino de Satanás. Imagine nós também. É a mesma coisa. Qualquer reino que esteja dividido não vai subsistir. Vai ser devastado, vai ser arruinado. Mateus 12, 25 e também lá em Lucas capítulo 1, versículo 17 até o versículo de número 22. Efésios 4:30 também diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção, ele está na nossa vida. Quando nós morremos, fechamos os nossos olhos aqui nessa terra, o nosso ser, ele vai querer subir, ele vai querer ir lá para o paraíso, mas se não tiver o selo, se não tiver a chancela do Espírito Santo, ele não vai subir, ele vai descer, ele vai direto para o inferno. Eu vou chamar de inferno assim, porque inferno na verdade é o lago de fogo, mas ele já vai para o lugar de tormentos, ele já vai para o Hades. Gálatas 5, do 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, peraí, ele falou de 17 coisas, de 17 coisas e que são obras da carne. Ele falou de 16 coisas, mais uma que é coisas semelhantes a essa. Então, todas essas coisas semelhantes, vai ter muito mais coisa por trás disso. Tudo isso são obras da carne. E para que serve isso aí? Quem que comete isso daí? Obras da carne, irmão, são coisas praticadas por crentes, tá bom? Porque o Espírito Santo está ali na pessoa, mas ela não deixa o Espírito Santo trabalhar. Então ela comete a obra da carne. As concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, continuam na vida dela. Ela continua na nossa vida, mas se nós dermos lugar para o Espírito Santo trabalhar, isso não vai acontecer, porque nós vamos andar em espírito e não na carne. Quando nós andamos na carne, isso aqui ele está falando para crente. Ele escreveu para a igreja lá de Gálatas. As obras da carne ele escreveu para uma igreja. Pensa bem. Então tudo isso aqui, pode ser tudo isso aí, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Olha só, o que mais aqui? Homicídio, bebedice, glutonaria, tanta coisa. O pior aqui, adultério, fornicação. Irmãos, isso é terrível. Andar na carne é terrível. Ainda se diz crente, ainda se diz que é crente. Aí queima, suja o nome de Deus. Se for para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Realmente, é melhor ficar do jeito que está do que ser crente desse jeito aí. Estragar o nome de Deus, estragar o nome da igreja, queimar tudo. Então, quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus, como concupiscência, como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Ao invés de caminhar para o céu, eu me converti, eu caminhava para o inferno, agora eu caminho para o céu. Aí chega no momento que ele parou de caminhar, estacionou. Aí você lê o Salmo primeiro, você vai ver assim, anda, para e senta. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, Deixa eu achar o salmo que eu acabei esquecendo de cabeça. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém, é a palavra aqui, detém no caminho dos pecadores. Então ele está andando, agora ele parou no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, ele primeiro está andando no conselho dos ímpios, ouvindo o que os ímpios estão falando, depois ele para,
Ele continuava andando, mas aí ele ouviu os conselhos dos ímpios, aí ele parou. Então ele se deteve no caminho dos pecadores. E o terceiro passo, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Então chega uma hora que não dá mais. A tendência natural o que é? É parar e voltar para o caminho antigo. Ou seja, desconverter ou converter para uma obra maligna. Então quem se entrega a tal prática, como já lemos aqui, né? O resumo desse tópico diz que a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial, da mesma forma que os israelitas foram impedidos de entrar na Canaã terrestre. A conclusão diz assim que nós vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja. Também, ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Deus tem promessas para nós e essas promessas elas precisam se cumprir. Só que para elas se cumprir depende de nós, depende de nós não andarmos na carne, depende de ser fiéis ao Senhor. Então, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer outro lugar que nos relacionarmos com o próximo. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.